Senhoras deputadas, senhores deputados, senhoras e senhores, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. A presidência, no uso de sua prerrogativa, dá as atas das últimas sessões por lidas e aprovadas. Informo que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Antes de breves comunicações, a presidência comunica que dará posse ao suplente deputado Jefferson Cardoso. Ato da presidência de número 35 de 2025, que concede licença ao senhor deputado Oscar Gutz pelo período de 30 dias a contar do dia 1º de abril, sem remuneração, para tratar de interesse particular. Ato da mesa de número 9 de 2025, convoca o cidadão Jefferson Cardoso, suplente do Partido Liberal, para ocupar a cadeira de deputado neste poder a partir do dia 1º de abril do corrente ano, em decorrência do afastamento do deputado Oscar Gutz. Convido o senhor deputado empossando para que proceda o juramento. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição do Brasil e a Constituição do Estado de Santa Catarina e observar as leis, desempenhando leal e sinceramente o mandato que me foi outorgado pelo povo catarinense. Convido o deputado empossando para assinar o termo de posse. Declaro empossado no cargo de deputado estadual o senhor Jefferson Cardoso. A presidência registra a mensagem do deputado federal Jorge Guetem, parabenizando o deputado empossado e desejando sucesso em sua passagem pela Assembleia Legislativa. Convido o senhor deputado para fazer uso da palavra. Senhores deputados, muito boa tarde a todos que estão em plenária. E cumprimento especial ao deputado e presidente Júlio Garcia, a qual me recebeu muito bem nessa casa, teve a honradez de me dar de ir até o gabinete, se apresentar pessoalmente. Fico muito feliz e lisonjeado, viu, deputado? Em seu nome quero cumprimentar os demais deputados aqui presentes também, os deputados da bancada do Norte, deputado Antídio Lunelli e os demais deputados que estão aqui em plenária. Gostaria de mencionar alguns nomes aqui, eu acho que é de extrema importância, deputado Júlio, que faz parte da trajetória da minha vida, faz parte desse momento tão singular na minha vida, de ter chego até aqui e representar todos aqueles que acreditam no nosso trabalho, acreditam num trabalho realmente de força, de expressão, a qual desempenhamos lá no município de Jaraguá do Sul, quando éramos outrora vereador, E a gente fez ali na Anvale, fomos o deputado do PL mais votado, e isso nos consagrou, deputado Vicente Caro Preso, quem cumprimento também, nos consagrou estar aqui com essa gentileza incrível do deputado Oscar, a qual desejo sucesso nessa trajetória de 30 dias, a qual vai descansar, vai tirar um período de repouso, mas político nunca descansa, sempre está visitando, E foi muito generoso para comigo. E aonde quer que esteja, quero dizer para o deputado Oscar Gutz que o senhor tem um irmão aqui, o senhor tem um parceiro, soldado leal aqui para lhe ajudar e tocar os projetos do seu gabinete.
Não posso deixar também de ressaltar a um deputado que fez de tudo para que eu estivesse aqui hoje, que fez esse aceno de gesto, que é o deputado Jorge Goetti. Deputado federal Jorge Goetti, a qual tive a honra de conhecer no ano de 2022, e me mostrou, deputado Júlio, um outro lado da política, o lado verdadeiro da humanidade, da simplicidade e de que realmente a entrega tem resultado. Realmente promover a entrega, fazer com que as pessoas sejam bem representadas, ao se colocar no lugar delas, realmente ter resultado. E eu aprendi demais, foi um excelente professor nessa trajetória para chegar até aqui como deputado, e a qual eu tenho muito orgulho de mencionar nesta tarde, em que realmente foi um professor para a minha vida. Então, deputado Jorge, fica o meu carinho, o meu respeito pelo senhor e por tudo que o senhor tem feito para a minha vida, para a minha casa, para a minha família e por todos aqueles que acreditam em nosso trabalho. Também gostaria de cumprimentar o César Stoff, ex-presidente do Sindicato das Autoescolas de Santa Catarina e atual presidente Maria Fernanda também, que sempre foi uma luta de classe, querendo sempre ter, deputado Berlanda, alguém da categoria aqui para os representar. Em mandatos passados de outros governos, sempre foi tão difícil o acesso, sempre tinha que cumprir, expedir um acesso, uma conversa para que a categoria fosse bem assistida. E hoje nós estamos aqui tendo um governador que de fato já promoveu entrega, já revolucionou o sistema de centros de formação de condutores do nosso estado. A gente vê que vai ter grandes avanços nos próximos dias, nos próximos meses e nesse mandato. Então, conte comigo, Maria Fernanda, e toda a categoria, todos os donos de centro de formação de condutores do estado de Santa Catarina. Também gostaria de cumprimentar aqui o ex-presidente da Associação da Polícia Penal, Maurici César Rodrigues, e também João Vitor, que é policial penal e vereador em Itapema. Gostaria de dizer para vocês que isso é um dos símbolos da minha luta travada frente ao sistema, e aqui eu vou abrir aquilo que representou os últimos 10 anos da minha vida, que foi o sistema penal de Santa Catarina, né? Ali foi o objeto do sustento da minha família, foi onde aprendi muito com esses guerreiros, e a gente sabe que é a segunda profissão mais perigosa do mundo, a profissão de polícia penal. E a gente precisa constantemente buscar subterfúgios para cada vez mais essa categoria estar forte e principalmente unida. E isso nós queremos fazer aqui, desempenhando o nosso papel como deputado estadual, levando as demandas da categoria até o governador do estado, que tem feito também muito por nós, tem feito muito. Deu um dos maiores aumentos já vistos aqui desse parlamento, do governo, deu 21,5% parcelado em 3 vezes, que é histórico isso, deputado Antídio. Em governos passados era parcelado em 3 anos, e o que o governador tem feito pela categoria de segurança pública realmente reforça que estarmos aqui é fazer realmente ainda mais por toda a categoria da Polícia Penal e os agentes de segurança socioeducativo. Não poderia também trazer mais um símbolo de luta por estar aqui, só trouxe o guarda-roupa quase inteiro aqui, gente, que é os remanescentes do concurso público DEAP 2019. Desde 2019 vem brigando, lutando para ter espaço e para poderem de fato ocupar os seus lugares junto à Secretaria, na época de administração prisional. Foram iludidos por muito tempo, e o governador em campanha havia se comprometido que sim, ele iria chamar os remanescentes do concurso público 2019. E eu tenho a alegria de ocupar hoje esse cargo como deputado estadual, já dizendo que o governador já cumpriu aquilo que havia prometido. Já passou o primeiro curso de formação, e agora eles estarão sendo nomeados para ocupar essa vaga tão sonhada. Tenho a alegria de dizer que participei dessa luta desde 2019. E estar hoje aqui é uma comemoração de todos aqueles que ora vibravam para esse evento tão importante acontecer. Não poderia deixar de cumprimentar aqueles que vieram de tão longe, vereadora Sheila, vereador Adriano, vereador Minati, em seu nome cumprimentar todos os vereadores que estão hoje aqui em plenária para prestigiar também a nossa posse, né? Também não poderia deixar de cumprimentar meu pai, a minha mãe, a minha esposa e todos os familiares. Ao meu pai eu digo que eu sou símbolo daquilo que ele me ensinou lá no passado. Um homem que não me envergonho do passado,
um homem que me ensinou e me forjou da melhor forma possível para hoje estar aqui. O meu pai é um combatente, líder de categoria, foi vice-presidente Sinimosc de Santa Catarina e me ensinou muito, muito, muito mesmo, principalmente a ter honradez, ter caráter, ter humildade e realmente lutar por aqueles que mais precisam. Então, se hoje estou aqui, é porque meu pai me forjou, é que meu pai realmente deu sangue, deu lágrima, vendia o almoço para poder jantar, para nos formar numa faculdade, e hoje estarmos aqui. Tenho muito orgulho de ti, pai, e hoje estou aqui, é porque o Senhor plantou a semente lá no passado, e a gente está aqui realmente é um motivo de grande alegria para toda a família. Eu chego aqui também, presidente, falta 2 minutos para concluir meu discurso, eu chego aqui como um dos poucos deputados, acredito, que chega com atestado de idoneidade. Em 2019, senhores deputados, eu passei um dos piores momentos da minha vida. E eu acho que eu tenho que merecer esse momento de 2019 e agradecer de certa forma, que foi por causa deste momento que me levou a ir à política. A raiva, a indignação, o sentimento de perseguição, o sentimento que a minha voz não era ouvida. E realmente os poderosos podiam fazer o que quisessem. Em 2019, portanto, depois de uma cena triste que passei, decidi me candidatar a vereador. Fui a 10ª cadeira do Legislativo do município de Jaraguá do Sul. Posteriormente, visto o trabalho a qual desempenhávamos, nós queríamos ver se aquilo que estávamos fazendo realmente estava produzindo resultado. E concorremos então para deputado estadual, com poucos recursos, sem sair muito da região da Vale, conseguimos hoje nos consagrar deputado estadual. E com isso eu digo para vocês que o tempo de Deus é perfeito. O livro de Eclesiastes fala que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. E às vezes a gente fica se perguntando por que não acontece as coisas no momento que a gente quer. Por que não acontece no momento, às vezes, que nós estamos passando uma situação tão difícil? Mas os planos de Deus, Ele é perfeito e homem nenhum pode apagar. Então estar aqui hoje é realmente cumprir a vontade e os planos de Deus, para realmente poder assistir toda uma categoria que tanto precisa, de toda uma categoria que tanto merece, e a gente quer realmente fazer história no Legislativo de Santa Catarina. Conte comigo, senhor presidente, o senhor tem um amigo, um fiel escudeiro aqui, para aquilo que precisar, nós queremos somar com este parlamento, para realmente o governo avançar e avançar cada vez mais. Muito obrigado. A presidência deseja boas-vindas ao senhor deputado, cumprimenta seus amigos e familiares e deseja também que esse mandato seja profícuo aqui na Assembleia Legislativa. Breves comunicações. Primeiro orador inscrito, ordem, senhor presidente. Deputado, tem a palavra pela ordem, deputado Nilson Berlanda. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu peço a palavra aqui para parabenizar esse grande colega, Jefferson Cardoso, e agora deputado Jefferson. Em reunião do partido, Jefferson, junto com os demais colegas, há muito tempo, eu vinha falando para que nós, deputados do PL, fizéssemos um rodízio. E esse deputado concedeu a oportunidade aos demais. Quero parabenizar aqui o deputado Ivan, que também faz esse gesto nesse momento. Alex também teve essa oportunidade lá atrás. E eu sei o que é isso, deputado de 3 mandatos, quando eu tive a oportunidade de estar aqui pela primeira vez como deputado, representando, inclusive, uma categoria importante, que é os policiais penais, a segurança de Santa Catarina. Parabenizo a sua família, seus colegas, seus amigos neste momento, e conte conosco aqui dentro do Parlamento Catarinense. Isso eu já passei um recado ao amigo lá no dia que foi divulgado.
30 segundos para concluir, deputado. O gabinete do deputado Berlândia está à disposição, e bem como toda a minha equipe. Parabéns, seja bem-vindo e conte comigo. Tem a palavra pela ordem a deputada Ana Campanholo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas. Gostaria de cumprimentar especialmente meu colega de partido, Jefferson. Seja bem-vindo a esta casa. O senhor, com certeza, terá uma das melhores experiências da sua vida, com uma assembleia que é cortês, amistosa e um lugar onde se pode trabalhar e desenvolver o nosso melhor pela nossa região. Seja muito bem-vindo. Presidente. Tem a palavra pela ordem deputado Ivan Nats. Senhor presidente, senhores deputados, eu queria também dar um abraço aqui no Jefferson. Nós estivemos há cerca de 10 dias lá na casa dele, no aniversário, junto com os amigos dele, e havíamos estabelecido que o senhor assumiria a Assembleia Legislativa nos próximos dias, e foi mais rápido do que a gente imaginava. Eu espero que o senhor tenha uma experiência extraordinária por aqui, como todos os que foram suplentes tiveram. A oportunidade ímpar de poder conhecer o parlamento, entender como ele funciona, conhecer os colegas, saber da amizade que tem aqui dentro, da vontade de contribuir, de trabalhar por Santa Catarina e de fazer o máximo pela nossa região. No caso, a região de Jaraguá, a região que você vai representar aqui. Então, seja muito bem-vindo, contem conosco, contem com a Assembleia Legislativa, contem com a liderança do governo, a liderança do nosso partido. Nós estamos à disposição para ajudar. Parabéns a você e a toda a sua família, porque verdadeiramente é uma honra. Obrigado. Palavra pela ordem deputado Vicente Caropreso. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, para mim esse momento é um momento muito importante em que a bancada que foi eleita por Jaraguá se apresenta aqui. Tem mais um importante elemento, que é o Jefferson Cardoso, pessoa que eu conheço a família há muitos anos, que eu conheço o trabalho há muitos anos, e certamente ele agora, investido do cargo importante de deputado, ele poderá contribuir sobremaneira para a resolução, pelo menos temporariamente, para alguns dos grandes problemas. E quando a gente fala em problema, a gente fala em saúde. Então, convoco desde já o deputado Jefferson Cardoso para se juntar nesse movimento que sempre precisa de mais alguém, pois por mais que a gente elimine as filas, por mais que a gente elimine... 30 segundos para concluir, deputado. Por mais que a gente elimine os problemas e as filas, sempre surgirão outros. E nós estamos na frente de um grande problema, que é a solução econômica de vários hospitais de Jaraguá do Sul pela situação em que se apresenta. Parabéns a todos os familiares de Jefferson Cardoso, parabéns ao Jefferson Cardoso pela conquista. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra pela ordem, deputado Alex Brasil. Obrigado, presidente. Quero aqui registrar também meus parabéns a esse nobre, agora deputado, e meu amigo Jefferson Cardoso. Eu que também estava na suplência, e quando você está na suplência, você fica um torcendo pelo outro, é natural isso. E esse momento é muito marcante na nossa vida, porque a gente toma posse no meio, e aí quando você toma posse, você já faz um discurso, a gente consegue perceber o teu prestígio perante toda essa arquibancada lotada. Lógico que isso também te traz mais responsabilidade a partir de agora. E a gente vai estar junto. Conta com nós, com a nossa equipe, com o nosso gabinete, para que a gente possa fazer o melhor para Santa Catarina e o norte do estado cada vez mais bem representado, agora com a tua presença por aqui, meu irmão. Parabéns. Palavra pela ordem, deputada Paulinha. Senhor presidente, nobres colegas, eu também não posso me furtar a prestar a minha homenagem ao Jefferson, um homem que tem uma história de vida muito bonita e trouxe aqui para o plenário, além de familiares, amigos em comum. Indubitavelmente, eu tenho certeza que a tua contribuição vai marcar a história de Santa Catarina e, de igual forma, coloco não apenas o nosso mandato, mas o nosso partido, podemos também seguir à tua disposição. Conta com a gente, que Deus te abençoe, querido. E se me permite, senhor presidente, muito brevemente, saudar também aqui a presença da diretoria da AMUC. Hoje nós vamos falar no nosso pronunciamento sobre essa causa tão relevante, que é a proteção à vida à mulher, no trabalho esplêndido que eles fazem em favor de pacientes com câncer, nos 25 anos que a instituição completa.
Então, deixo aqui também meu abraço e a minha saudação a todas as mulheres da MUC e voluntários que estão aqui hoje. Palavra pela ordem, deputado Sargento Lima. Deputado Jefferson, desejo a Vossa Excelência um mandato profícuo, produtivo e feliz. E o senhor agora, a partir de hoje, carrega uma responsabilidade honrosa, juntamente com o deputado Antídio, o deputado Dr. Vicente Caro Preso, de representar uma pérola no estado de Santa Catarina, que é a nossa querida e amada Jaraguá do Sul. Seja bem-vindo e que seja muito produtivo e feliz o teu trabalho. Palavra pela ordem, deputado Antílio Lunelli. Senhor presidente, quero cumprimentar o nobre deputado, o colega Jefferson Cardoso, que assume hoje, juntamente com a bancada lá do Norte, vem junto a somar, né? E dizer também que temos hoje aqui 3 deputados estaduais, representando Jaraguá do Sul, e temos mais 2 deputados federais. Então isso demonstra a pujança, a força política do nosso povo jaraguaense, do nosso povo catarinense, e dizer de que, Jefferson, a Assembleia é um plus, aqui é uma casa onde que aprendemos muito e temos certeza absoluta que podemos contar contigo, né? E que certamente será muito valoroso para a sua vida profissional também. Então seria isso, seja bem-vindo, conte com o nosso gabinete, estamos à disposição. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Tem a palavra pela ordem o deputado Júnior Cardoso. Senhor presidente, demais deputados na casa na tarde de hoje, quero cumprimentar agora o nosso nobre amigo parlamentar, deputado Jefferson Cardoso, e dizer a você que os planos de Deus não são os nossos. E essa casa fica mais robusta com a presença de Vossa Excelência, e eu sei que o tempo que você vai estar conosco aqui vai contribuir muito para os avanços, né? Porque nós precisamos disso. Parabéns, Deus te abençoe. Em tempo, senhor presidente, eu quero fazer menção do pastor Adriano Uber de Melo, vice-presidente dos Gideões Missionários da Última Hora, que está fazendo um tour pelos gabinetes, entregando o convite para o evento do 40º Congresso dos Gideões da cidade de Camboriú. O pastor Jairo Novaes, que é o segundo vice-presidente, pastor Laudevico e também o pastor Gessé Pereira, meus amigos de Camboriú. Tem a palavra pela ordem, deputado Napoleão Bernardes. Caro presidente, deputado Júlio, também em nome da bancada do PSD, trago aqui o abraço fraterno de todos nós ao agora deputado Jefferson, que representa a região norte de Santa Catarina, a querida Jaraguá do Sul, tem experiência do mandato parlamentar, fomos colegas vereadores e, não há dúvida, também com a experiência na segurança pública, no serviço público estadual, como policial penal, essa vivência enriquecerá também o mandato legislativo de todos nós aqui no âmbito da Assembleia Legislativa. Então recebo o abraço também da bancada do PSD, deputado Mário Mota, deputado Júlio Garcia, o nosso abraço. Lembro do nosso encontro numa noite quente de janeiro, no município de Benedito Novo, quando Vossa Excelência já estava animado em relação a esse momento que estava por vir. E eu notei naquela noite em Benedito Novo o brilho no seu olho em relação a esse ideal de poder aqui na Assembleia Legislativa fazer um grande trabalho e, não há dúvida, com essa presença maciça, isso há de redundar em grandes conquistas para a população catarinense. Parabéns, bem-vindo, conte conosco. Agora sim, breves comunicações. O primeiro orador inscrito é o deputado Sargento Lima. Tem a palavra por até 10 minutos. Muito boa tarde, senhor presidente, demais deputados. Antes de defender aqui a minha tese aqui, eu gostaria de apresentar algumas pessoas, porque é necessário para o completo entendimento, para que vocês possam contextualizar aquilo que vai ser dito. Por gentileza, a primeira imagem eu quero apresentar algumas pessoas para vocês. Essa é a prefeita Simone Tavares, do Partido Socialista Brasileiro. Ela é uma prefeita do estado do Ceará. Partido Socialista Brasileiro. Próxima imagem, por gentileza. Esse é o governador do estado referido, governador Elmo, do PT do estado do Ceará. Vocês têm que conhecer essas pessoas para depois contextualizar a história. Próxima imagem,
Roberto de Sá, secretário de Segurança Pública do Estado do Ceará. Ele já foi secretário de Segurança Pública, eu fiz questão de colocar na imagem ali, do Estado do Rio de Janeiro também. Está ali o governador dele, esse mesmo que vocês conhecem, o Pezão, tão conhecido em todo o território nacional. Inclusive já foi secretário de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, ele tem uma larga experiência. Foi secretário do Rio de Janeiro, o 7º lugar mais perigoso, não do Brasil, do planeta. E agora ele está lá como secretário de Segurança Pública do Estado do Ceará, o 6º lugar mais perigoso do mundo. Obrigado. Diante dessa apresentação, eu quero perguntar, as pessoas, os nomes, por onde andaram, tinha como isso dar certo? Quero perguntar para vocês de coração, se você juntar todo esse pessoal, o ex-secretário de Segurança Pública do Pezão, um governador do PT, uma prefeita do Partido Socialista Brasileiro, em alguma mente consegue chegar ao ponto de poder afirmar, não, isso aí alguma coisa de errado vai acontecer, aí sim, não podia dar mais errado do que isso. Próximo videozinho para vocês entenderem o que eu estou falando. O áudio. A internet não cederam aos pedidos das organizações criminosas, eles foram retalhados. E hoje a cidade vive analogicamente. Aqui nada está funcionando. A internet praticamente faz parte do passado. Só para vocês terem uma ideia, essa agência do Correio, olha só como está funcionando. Só procurar correspondência. Aqui todos foram afetados. Não pense você que é só apenas o pequeno comerciante. O Estado, é isso mesmo, o Estado também foi prejudicado e muito. Detran, aqui nada está funcionando. Não tem um cliente que veio renovar a habilitação, tirar uma nova habilitação, enfim. E a resposta para isso está aqui. Aqui, olha, computador desligado. Sem nada. Bom, uma facção criminosa determina que naquela determinada cidade não haverá internet. Uma facção criminosa determina, olha, deputado Dr. Vicente, Jaraguá do Sul não pode ter internet. Vamos lá, se derruba as torres, derruba o cio, ninguém tem internet na cidade. Tinha como isso dar certo? Não. Por isso que eu pergunto para vocês, tem como uma administração dessa dar certo? Isso é a ausência do Estado, é a ausência da justiça, isso é a ausência de tudo. Você pegar uma cidade de 15 mil habitantes e julgar ela no ostracismo no século passado. Mas por que eu estou trazendo esses fatos aqui? Muito simples de explicar. Eu vou falar para vocês sobre uma lei aprovada aqui no Brasil, chamada Lei do Antiterrorismo. No Brasil, atos de terrorismo são condutas criminosas que visam provocar terror social. Generalizados, elas podem incluir sabotar o funcionamento de meios de comunicação ou transporte. Aconteceu isso? Foi sabotado? Meios de comunicação? E vamos para a próxima. Promover ataques motivados por extremismo político, intolerância, preconceito racial, bilili, bororó. Intimidar uma população ou obrigar um governo ou uma organização internacional a fazer ou se abster de qualquer ato. Você obriga um governo, você obriga uma população a se abster de fazer qualquer fato. Terrorismo. Terrorismo. E o que a justiça do nosso país faz? Absolutamente nada.
Essa é a resposta que vocês vão dar para mim? Eu digo para vocês o que a justiça fez em relação a terroristas. Dona Débora dos Santos, condenada a 2 anos de prisão. Dona Valdete Ferreira, 73 anos de idade, condenada a 11 anos de cadeia. Não estão relacionadas a esse crime. Não estão relacionadas a outra. São terroristas perigosíssimos. Iraci Naguchi, 71 anos de idade, 14 anos de cadeia. Fátima de Souza, 67 anos de idade, 17 anos de condenação. Francisca Ildete, 62 anos de idade, condenada a 13 anos de cadeia. Esses aqui são os terroristas que ilharam uma cidade dentro de um país, dentro de uma república federativa? Não. São as velhinhas do dia 8 de janeiro. Por isso que todo dia eu convido as pessoas a refletirem sobre o que está acontecendo nesse país. Se alguém me diz que existe uma situação mais impossível de acreditar que se aconteça que uma facção criminosa determine que uma cidade não tem acesso à internet, nós já tivemos pais que são obrigados a aplicar experimentos em filhos de forma obrigada, senão perdia o próprio emprego. Não aceitem isso, por caridade de Deus, como normalidade. Uma cidade ficar sem internet. Ela poderia falar, vai ficar sem luz. Isso aqui é um ato claro de terrorismo. Essa própria corja que está lá em Brasília determinou que isso seria terrorismo, você interromper a comunicação de uma cidade. E respondem por terrorismo? Não. Estão livres, lépidos, faceiros, trigueiros, continuando com as suas ações criminosas e delituosas. Esse é o país que vivemos, quer queiram, quer vocês não queiram. É o país onde milhares de pessoas são assassinadas e não respondem pelos seus atos, inclusive vocês, mulheres. Livres. Enquanto isso, meia dúzia de velhinha de 60 anos sendo presa por terrorismo. É inadmissível, deputado Antídio Nulene. Prezado e nobre colega Sargento Lima, isso tudo acontece devido à bandidagem que existe hoje dentro do próprio governo. Porque se o governo tomasse posição e quisesse acabar com tudo, desse autonomia para as polícias, para que pudessem atuar, nós não estaríamos vivendo essa barbaridade. Então, nós precisamos literalmente acabar com esse governo que se apresenta, limpar essa corja de vez e tomarmos as rédeas do nosso país. Infelizmente é o que está acontecendo. Então, parabéns pela sua colocação, mas nós precisamos limpar a área. E autonomia para a polícia, para o exército, para que possamos executar e fazer o trabalho. Obrigado, sargento. Obrigado. E mais uma vez, para desmontar o discurso daquele que nós abordamos, pautas nacionais aqui, Santa Catarina é um estado superavitário. Nosso dinheiro vai para o norte para ser investido em políticas de segurança. Ou seja, aquilo que está sendo deixado de fazer lá no norte, está sendo pago com o dinheiro de cada um de nós aqui hoje. Não se esqueçam disso. E esse é um fato que nós temos que nos lembrar todos os dias. Nós é que estamos pagando aquilo que não está sendo feito no resto do Brasil. Muito obrigado, deputado Sargento Lima. Informo os demais inscritos pelas breves comunicações que poderão fazer uso da palavra logo após a ordem do dia nas explicações pessoais. Quero aqui registrar a presença da Ana, da Edilene e do Wilson, lá de São Francisco do Sul, de Corupá, no norte do estado. Sejam sempre bem-vindos a esta casa. Vocês que defendem a causa autista, é amanhã o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, reafirmando aqui o nosso compromisso com essa causa que é tão importante para todos. Ana, seja sempre bem-vinda a esta casa.
Passamos agora ao horário dos partidos, pelo bloco Inclusão Social e Igualdade, PT e PSOL. Deputado Fabiano da Luz, Vossa Excelência está com a palavra por até 7 minutos. Senhor presidente, pela ordem. Presidente Lucas, se Vossa Excelência permite... Pela ordem, deputado Thiago Zilli. Se Vossa Excelência permite, para eu trocar o horário com o nosso colega, que eu tenho uma audiência na Secretaria da Educação. Obrigado. Fazemos uma inversão, então, o horário do MDB primeiro pode ser... Ok, então, pelo Bloco Social Democrático, MDB, PSDB, deputado Thiago Zilli. Na sequência, deputado Vicente Caro Preso, pode ser? Vocês podem dividir o tempo? Pode ser? Deputado Thiago, deputado Vicente também gostaria de fazer uso da palavra. Como é o mesmo bloco, vocês podem rachar o tempo, pode ser? Ok. Vossa Excelência está com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Agradecer ao colega deputado, né, que cedeu a parte do PT, também ao deputado Napoleão Bernardes, que também tinha cedido a parte. Senhor presidente, o que me traz aqui hoje, e antes de tudo, também quero cumprimentar o deputado Jefferson Cardoso. O Jefferson é uma pessoa jovem que se une aqui no parlamento, e o pessoal de Jaraguá do Sul está formando uma bancada bem extensa, né, deputado Caro Preso? O pessoal de Jaraguá, parabéns, Jefferson, seja bem-vindo. Também hoje, dia 1º de abril, hoje é aniversário de 88 anos do senhor Adelino Zilli, um empreendedor lá do município de Itimbé do Sul, hoje proprietário da Lojas Adelino, 25 lojas no sul do estado. E Adelino Zilli, meu pai, queria mandar um beijo para ele, um abraço. Ele está lá firme e forte e ainda trabalha todos os dias, abre a loja e tem uma disposição muito grande. Também gostaria de mencionar que no dia 3, agora essa semana, depois de amanhã, Araranguá, a nossa rainha do sul catarinense, está completando 145 anos de emancipação política e a Assembleia vai estar lá presente. Quero agradecer todo o trabalho que é feito em nome da CLEO, todos os funcionários aqui da casa que estão se dedicando. Vamos fazer uma homenagem muito bonita, porque Araranguá representa toda a nossa região e é um destaque lá na região sul, no sul do estado de Santa Catarina, uma importante cidade de 145 anos. Só para vocês terem uma ideia, Araranguá, ela abrangia um território muito grande. O município de Criciúma já pertenceu a Araranguá, município de Turvo, Jacinto Machado, Timbé, Meleiro, Praia Grande, todos pertenceram a Araranguá. Foi a primeira cidade lá do sul de Santa Catarina e ela tem um valor cultural, um valor de turismo, um valor de trabalho muito grande, né? Como diz o hino de Araranguá, grande marco da história, meu orgulho, minha glória, terra de descanso, mar e sol, és tu, Araranguá. Parabéns, Araranguá, pelos 145 anos. E também gostaria de agradecer a nossa bancada do Sul. Hoje estou assumindo a coordenação da bancada. O Sul de Santa Catarina tem demandas e tem trabalhos, tem prestado grande serviço para Santa Catarina. E o deputado Pepe Colasso, que era o coordenador aqui, quero render minhas homenagens pela maneira democrática, como conduziu até agora a bancada do Sul, ouvindo a todos, dando oportunidade de fala, dando oportunidade para que os deputados apresentassem projetos. Aqui na tela estamos apresentando alguns resumos que a gente fez, que a gente elencou algumas prioridades, né? A região sul compõe de 45 municípios, é 1.100.000 habitantes que prestam um trabalho muito especial na geração de emprego, precisa de muito investimento, precisa do governo do estado. Precisamos ter um carinho, um olhar diferente,
porque antigamente já foi a região mais pobre do estado e hoje ela também quer participar do investimento, do crescimento de Santa Catarina e da participação. Não é? Os 7 deputados que compõem a base da bancada do Sul, o deputado Thiago Zilli, que é o coordenador, o deputado Júlio Garcia, nosso presidente da Assembleia, deputado Pepe Colasso, que era o coordenador, deputado Volney Weber, deputado Gessé Lopes, deputado Rodrigo Minotto, deputado Zé Milton Schaeffer, todos atuantes em parceria. Quando a gente se reúne, a gente esquece as bandeiras partidárias e vibra por cada conquista, porque a bancada é muito unida. Preparamos um acompanhamento das rodovias em obra na nossa região, fizemos um levantamento, entregamos a cada deputado. Por exemplo, na Murel, a pavimentação asfáltica da rodovia SC 437, entre Pescaria Brava até a divisa com Imaruí. Colocamos a situação atualizada, a data do início da obra, que foi do dia 4 de agosto de 2022. Hoje, com a situação atual, está paralisada, já tem executado 74,85% da obra, a empresa executora e também o custo total da obra, para que a gente possa acompanhar. E assim, cada região, temos também elencado da questão da ANREC, a duplicação da rodovia SC 108, trecho de Uruçanga a Criciúma, contorno de Cocal do Sul, da ANREC também. Essa obra, que também iniciou em 2022, ela está em andamento e hoje tem executado 2,23%. Precisamos acompanhar, agilizar a obra, uma obra importante, que tem previsão de conclusão para abril de 2026 e apenas 2% da obra foi executado. Também a duplicação da SC 445, da BR-101 e Sara a Criciúma, começou também em novembro de 2022, a situação em andamento, executado 55% da obra, previsão de conclusão dezembro de 2025. Na AMESC, nós temos a pavimentação da SC 108, trecho de Jacinto Machado a Praia Grande, começou em dezembro de 2021, está em andamento e executado 22% da obra. Também a Serra do Faxinal, que é uma obra que começou, ela foi dada a ordem de serviço dia 3 de agosto de 2022, mas ela ficou muito tempo parada, está em andamento e está executada já 37% da obra. A empresa executora, a Fraga Engenharia, uma obra no total de 32 milhões, de 80 milhões e foram executados 32 milhões. Na AMESC, a Avenida Interpraias, que é caminho do mar, passa pelos balneários da Gaivota, Passo de Torres, Arroio do Silva. Ela começou também em 2022, hoje executada tem 12% da obra. O prazo de contrato está vencido desde dezembro de 2024 e não foi renovado. O convênio nós temos que reativar, são pautas importantes. E aí, na ponte do Rio Araranguá, que liga o município da comunidade de Ilhas, a ciclovia entre os municípios de Araranguá e Balneário Arroio do Silva, o segundo acesso entre os municípios Sombrio, Balneário Gaivota, Avenida Municipal de Turvo, recuperação da Lagoa do Caverá, recuperação da Lagoa do Sombrio. E também uma pauta para que os deputados da nossa bancada possam elencar as obras de maior relevância para a gente poder executá-las. Então, é o trabalho da bancada, ouvir todos os deputados e pegar como bandeira para que a gente possa ajudar o governo do estado a destravar essas obras e que a nossa região tenha um olhar mais apurado na região sul. O deputado Gessé, que faz parte da bancada, também estaremos entregando um exemplar desse aqui para Vossa Excelência, pedindo sugestões na questão da segurança, da saúde, da educação.
Era o que nós tínhamos para o momento. Quero agradecer a todos os deputados, deputada Paulinha, cumprimentar nosso amigo Renan Borba, lá do Passo de Torres, presidente da Câmara de Vereadores, seja bem-vindo, faz um grande trabalho lá no município de Passo de Torres, e estaremos sempre lutando pela região sul. Muito obrigado, senhor presidente, era o que nós tínhamos para hoje. Muito obrigado, deputado Thiago Zilli. Ainda tem tempo do bloco Social Democrático, MDB, PSDB. Ninguém mais para fazer uso da palavra. Agora sim, deputado Fabiano da Luz, pelo bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT, PSOL. Vossa Excelência está com a palavra por até 7 minutos. Obrigado, deputado Lucas Neves, meus colegas deputados, a todos que nos acompanham. Com muito prazer e alegria registrar aqui a presença do deputado Sérgio Mota na nossa sessão. O senhor é sempre bem-vindo no nosso meio, deputado Sérgio Mota. Mas o governador fez um vídeo que parece história de 1º de abril, dizendo que a BR-282 deveria ser entregue para o estado de Santa Catarina cuidar. É a única rodovia que corta o estado de ponta a ponta, rodovia federal. O estado não dá conta das rodovias estaduais. Nós temos uma série de SCs que ainda não tem pavimentação, ainda usam o cascalho. Alguns lugares, prefeituras espalham britas. Alguns lugares, SCs, os municípios sonham com o Estado apresentar o projeto de pavimentação. E o governador vai e diz que quer assumir a BR-282. Aliás, as rodovias estaduais têm 600 milhões do BNDES, que é do governo federal. Dinheiro federal para bancar as obras de rodovias estaduais. O que dizer do mandato passado? Teve até um colega deputado, semana passada aqui, que falou que é um golpe o governo federal investir 600 milhões em Santa Catarina. O que dizer do mandato passado, quando o ex-presidente investia 300 milhões? E que num ano não investiu nada. Teve que o governo do estado e a Assembleia socorrer as obras federais com dinheiro de Santa Catarina. E aí o Lula vem, primeiro ano 1 bilhão, segundo ano 1 bilhão e 100, e agora a previsão é de 600 milhões, o dobro do que era antes. E agora as obras acontecem em Santa Catarina. Tanto as obras federais, quanto as obras estaduais, acontecem por intermédio de recursos financeiros do governo federal, do governo Lula. E não são só as obras. Se nós pegar o programa de cirurgia, se nós pegar as ambulâncias, é dinheiro federal que está vindo para Santa Catarina, que não vinha, a não ser motociata e passeio de jet ski, que não teve uma inauguração. E até eu tenho que agora fazer aqui uma correção, né, porque a gente fala aqui que não houve nenhuma inauguração do governo Bolsonaro em Santa Catarina. Na verdade, houve uma. Quando ele foi fazer a motociata em Chapecó, eles fizeram a motociata de Chapecó a Xanxerê, e para justificar o gasto federal da vinda de toda a comitiva federal e aviões e moto que veio de lá e a estrutura de segurança, eles aproveitaram a motociata para inaugurar uma agência da Caixa Econômica Federal de Xanxerê. Então tem que reconhecer aqui que houve sim uma inauguração nos 4 anos do governo Bolsonaro aqui em Santa Catarina, inauguração de uma agência da Caixa Econômica e que justificou a motociata. Fora isso, fora aquele gasto que nós tivemos numa padaria aí que foi distribuído aqui no litoral, os sanduíches e os alimentos para quem fosse na motociata, a gente não viu nada. Não se viu dinheiro e não se viu obra. Agora, as obras federais e estaduais estão sendo feitas com recursos do governo federal, as rodovias estão tendo melhorias, as rodovias federais e estaduais, e o governo do estado precisa começar a executar aquilo que é obrigação dele e fazer as obras das SCs se tornarem realidade por respeito a todos os catarinenses que assim votaram dele. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Fabiano da Luz. Passamos agora ao bloco Podemos, Republicanos e Novo. Deputada Paulinha,
Com a palavra por até 7 minutos. Senhor presidente, meus colegas, hoje o tema que me traz aqui refere-se também ainda à pauta que nós discutimos com profundidade sempre nos meses de março a cada ano, mas de uma maneira muito especial para homenagear o trabalho da AMUC. E mais do que a minha fala a serviço dessa instituição que há mais de 25 anos trabalha no amparo a pacientes com câncer, eu gostaria aqui de usar o meu tempo de tribuna para fazer a leitura de uma carta aberta que a instituição promoveu e entregou a todos nós, deputados e deputadas. Excelentíssimos senhores, no mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, dirigimos-nos a vossas excelências com a devida consideração e urgência para tratar de um tema de extrema relevância: a saúde da mulher, com especial ênfase na prevenção e no combate ao câncer feminino, notadamente o câncer de mama e o câncer de colo de útero. O câncer de mama, mais relevante entre as mulheres do Brasil e particularmente aqui em Santa Catarina, onde se registra a maior incidência desse tipo de neoplasia no país, demanda atenção prioritária. Ademais, o câncer de colo de útero, que é passível de prevenção por meio de vacinação e de detecção precoce, continua a ser uma causa significativa de mortalidade, apesar de ser prevenível e altamente curável. A mulher, em sua multifacetada essência, desempenha papéis fundamentais na sociedade, sendo provedora de afeto, cuidadora, profissional, mãe e gestora do lar. Contudo, mesmo diante dos avanços sociais e do crescente reconhecimento do papel feminino, a saúde da mulher ainda enfrenta desafios significativos, especialmente no que tange ao câncer. A AMUC, em sua missão de promover a saúde da mulher, reafirma o seu compromisso em desenvolver estratégias que visem não apenas a prevenção, mas também o acolhimento e a disseminação de informações de qualidade para todas as mulheres que convivem com a enfermidade. É imprescindível que nós tenhamos políticas públicas estaduais refletindo essa necessidade, assegurando acesso à informação, exames preventivos, a tratamentos adequados e ao suporte emocional que as mulheres que têm câncer enfrentam. Diante do exposto, solicitamos a vossas excelências que considerem as seguintes propostas. Campanha de conscientização. Promover campanhas educativas que incentivem a realização de exames preventivos, como mamografias, ultrassonografias, Papa Nicolau, além de informar sobre os sinais e sintomas do câncer. Acesso a tratamentos. Garantir que todas as mulheres tenham acesso a tratamentos oncológicos de qualidade, independente da sua condição socioeconômica. Apoio psicológico. Implementar programas de apoio psicológico para mulheres diagnosticadas com câncer, reconhecendo a importância da saúde mental e o enfrentamento da doença. Formação de profissionais de saúde. Capacitar os profissionais para que possam oferecer um atendimento humanizado e acolhedor, respeitando as particularidades e necessidades das mulheres em tratamento. Incentivo à pesquisa. Fomentar pesquisas que visem a melhoria das práticas da prevenção e tratamento do câncer, com foco nas especificidades do câncer feminino. Espaços de escuta. Criar espaços de escuta e diálogo com as mulheres que enfrentam o câncer, para que suas vozes e experiências sejam consideradas na formulação de novas políticas públicas. A criação de um observatório do câncer no Estado, para que esse observatório monitore e analise dados sobre a incidência e o tratamento do câncer, contribuindo para a formulação de novas políticas públicas mais eficazes. A criação de projetos de lei para fornecimento de testes genéticos e genômicos pelo SUS. Criação de projeto de lei sobre prioridades no atendimento a pacientes oncológicos. Do projeto de lei para ampliar o acesso a mamografias e exames preventivos para a mulher a partir dos 40 anos. E ampliar o acesso de mamografias e tratamentos oncológicos, especialmente em áreas rurais e menos favorecidas. É fundamental que a saúde da mulher seja uma prioridade nas agendas públicas e políticas e que ações propostas sejam efetivas e abrangentes, garantindo que todas as mulheres de Santa Catarina tenham direito à informação, ao cuidado e à dignidade. Neste mês da mulher, reafirma então a AMUC o seu compromisso com a saúde e o bem-estar de todas as mulheres
e contam com o nosso apoio, com o apoio de vossas excelências, para que possamos juntos avançar na construção de um futuro mais saudável e justo. Agradece a atenção dispensada, em nome de toda a MUC, Iriana Custódia Coque, que subscreve o documento, diretora da instituição. Senhores, os 4 projetos de lei, as emendas que brevemente eu relatei, foram protocolados hoje, deputado Napoleão, a pedido dessa instituição que tem um trabalho fabuloso, que a deputada Dirce certamente conhece, que atua na causa da mulher há muito tempo. O nosso pedido é que esses 4 projetos de lei protocolados recebam o olhar sensível que essa casa já vem entregado. Quando os recebi, e falando com a Mariane, nossa assessora bancada, eu fiz questão de destacar que a pauta de saúde pública, ela recebe a aderência e o apoio da integralidade desse parlamento. Então, o meu pedido, em nome da AMUC, é que nós homenageemos as mulheres neste mês que se encerra com um trabalho vocacionado à área da saúde, amparando esses projetos de lei que chegam à nossa casa, que são absolutamente factíveis, praticáveis e que têm como objeto, acima de todas as coisas, proteger a saúde de todas as mulheres catarinenses. Entrego a vocês, meninas, a diretoria, todos os voluntários, as mulheres que ainda estão na luta contra o câncer, todo o nosso amor, o nosso carinho, o nosso respeito. E dizer a vocês que tem o apoio incondicional, não apenas da deputada Paulinha, mas desta Casa de Leis. Sejam sempre muito bem-vindas. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Paulinha. Ainda pelo horário destinado aos partidos políticos, PP, PDT, PL, deputada Ana Campanholo, por até 16 minutos. Boa tarde, senhores deputados, deputada, aqueles que nos ouvem em casa. Hoje é um dia muito inusitado na minha vida pública, porque eu nunca imaginei que subiria nessa tribuna para defender o deputado Ivan. Não é, deputado Ivan? Muitas divergências que a gente tem dentro do partido, já discutimos por muitos assuntos, mas essa não é uma conversa sobre amizade, sobre afinidade, essa é uma conversa sobre justiça. Senhores, o que nós vimos aqui na semana passada e ainda está acontecendo é muito, muito grave. Eu sou membro da bancada do Vale, junto com o deputado Ivan e outros colegas, e o deputado Oscar estava determinado e escolhido para ser o nosso coordenador. Numa das reuniões em que eu não estive, e aparentemente o deputado Ivan também não, o deputado Oscar cedeu, passou o bastão da coordenadoria para a deputada Paulinha. E isso ensejou uma grande discussão entre o deputado Ivan e a deputada Paulinha, porque, e eu devo concordar com o deputado Ivan, não é justo elegermos A e A passar o bastão para B. Por exemplo, nós elegemos aqui o presidente Júlio Garcia, que é um parlamentar muito experiente, muito cortês, e eu sou uma parlamentar muito polêmica. Como que os senhores deputados se sentiriam se tivessem eleito Júlio Garcia, mas no dia seguinte ele dissesse: estou passando o bastão sem eleição para a deputada Ana Campanholo? Alguns deputados aqui eu se senti incomodados. Então, antes de nós entrarmos nessa polêmica, eu quero apresentar uma solução. Nós apresentamos um projeto de resolução, uma resolução para a mesa decidir, e decidir para que a partir de agora, todas as coordenadorias devam ser obrigatoriamente eleitas. É preciso que o colegiado, seja da bancada do Vale, da bancada do Oeste, faça uma votação numa das suas reuniões e escolha o seu coordenador. Feito isso, resolve-se esse problema. A deputada Paulinha tem então que chamar uma eleição e aí vemos se ela será ou não eleita coordenadora da nossa bancada. Então peço aos senhores deputados apoio em assinar virtualmente essa nossa resolução que resolve esse problema. Mas há, senhores, um problema muito maior do que esse, e esse não se resolve com projetos de lei. Eu quero que vocês ouçam rapidamente o resumo de 30 segundos do que a deputada Paulinha fez aqui na tribuna. Por favor. Seguramente, se eu fosse homem, o ato me levou a ser coordenadora da bancada nesse período, seria considerado digno de um articulador competente.
A mim, por ser mulher, restou o adjetivo de golpista. Mas o que tem sido cometido aqui é crime, que o comportamento do deputado Ivan repete o comportamento de um homem violento, que lamentavelmente não existe nesse país um lugar seguro e respeitoso para as mulheres. Nem mesmo a autoridade e o poder nos livram da violência. Para não cansar os senhores, eu peguei um recorte de 30 segundos também para quem está em casa possa saber que há veracidade no que digo. Mas, em resumo, o que a deputada Paulinha fez aqui nessa tribuna? Chamou o deputado Ivan de manipulador e intimidador. Eu assisti 5 vezes para fazer a lista. Disse que o deputado Ivan precisava de ajuda psicológica. Disse que o deputado Ivan era um homem de impulsos violentos que precisava tratar. Disse que o colega tinha que ter tratamento profissional para os seus impulsos violentos. Disse que o deputado Ivan cometeu um crime e se comparou às mulheres vítimas de violência real. Se vitimizou aqui na tribuna. Sabe aquela mulher que é espancada pelo marido? Aquela mulher que vive uma situação de abuso psicológico constante? Pois bem, a deputada Paulinha subiu aqui nessa tribuna e se comparou a uma vítima de violência real porque foi contrariada em uma bancada. Isso é muito grave, é muito absurdo. Todos aqui deveriam se indignar com o fato de que a deputada usa o seu sexo feminino, o fato dela ter nascido mulher, que ninguém merece ou não merece, não tem orgulho nem falta de orgulho de ser nascer homem ou nascer mulher, porque não é algo que se escolhe. Orgulho e mérito se tem daquilo que se faz com esforço, e a condição sexual é condição de nascimento, onde não se escolhe. Então, a deputada Paulinha usou a sua condição de nascimento sexual para se vitimizar aqui na tribuna. Mas, senhores deputados, por que isso é grave? Porque isso é culpa nossa. Isso tudo é culpa nossa. Culpa dos parlamentares e até, eu diria, culpa dos parlamentares, seja também do executivo, do legislativo, os políticos, inclusive os políticos de direita, que se calam e, pior, quando não se calam, contribuem com esse tipo de discurso, contribuem aprovando leis como a lei na qual a deputada se agarrou, uma lei sexista, sectária, desumana, na qual ela se agarrou para vir aqui, de uma forma equivocada, se vitimizar com relação ao deputado Ivan. E por que eu digo que todos nós aqui temos culpa? Porque esta Assembleia Legislativa de Santa Catarina passa na sua televisão, na TVA, uma propaganda da Lei 14.192. E se você vasculhar as redes sociais oficiais, páginas, Instagram da Assembleia Legislativa, você também vai ver tributo sendo pago a essa lei abjeta. E para dar uma prova de que isso realmente está acontecendo nas nossas redes sociais, um outro vídeo público, por favor. A Assembleia Legislativa, em conjunto com o Tribunal Regional Eleitoral do Estado, o Ministério Público de Santa Catarina e o Tribunal de Contas, anunciaram na manhã desta terça-feira, dia 6 de agosto, o lançamento da campanha Violência Política de Gênero é Crime. A campanha reforça a Lei Federal 14.192 de 2021, que estabelece normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher durante as eleições e no exercício de direitos políticos e de funções públicas. Essa campanha ela vai ser reveladora, ela vai marcar um novo tempo. Muito bem, quem estava encampando essa campanha aqui dentro da Assembleia Legislativa? Não podia ser outra pessoa. A deputada Paulinha e a sua melhor amiga, deputada Luciane Carminati. As duas encamparam um projeto para que essa lei federal fosse difundida em todas as nossas redes sociais da Assembleia Legislativa. Só que, senhores deputados, olha o que diz a Lei 14.192, que cria esse conceito absurdo e antidemocrático. Eu, como mulher, me sinto envergonhada de ter que de ser submetida a uma lei que me trata como uma inepta, uma incompetente, incapaz de me defender e de argumentar sobre meus projetos, meus interesses e minhas ideias. A Lei 14.192, senhores deputados, especialmente os senhores que são homens, diz o seguinte, que para configurar o crime disposto nessa lei, tem especial importância as declarações da vítima. Ou seja, basta a deputada Paulinha vir aqui em cima e dizer: ai, o deputado Ivan me xingou porque eu sou mulher. Não é preciso mais nada, porque o artigo 1º da lei diz que há especial importância nas declarações da vítima. O artigo 3º diz que, olha só o que é violência política de gênero. Ação, conduta ou omissão, qualquer coisa, né? Ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir, obstaculizar ou restringir os direitos políticos de uma mulher. Ou seja, se a gente apresentar um processo de impeachment, de cassação dos direitos políticos de uma mulher, se enquadra aqui. Se o deputado Ivan vier e disser que eu não concordo que ela assuma a coordenação, se enquadra aqui, como que a gente vai saber o que se enquadra aqui? Quem vai definir o que se enquadra aqui?
Olha o próximo artigo. Quase tudo se enquadra, na verdade, né? Artigo 326B. O que pode colocar qualquer um dos senhores, Sargento Lima, deputado Ivan, Napoleão, atrás da taxação de um criminoso? O que pode ser? Menosprezo ou discriminação à condição da mulher, com o fim de impedir ou dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho do seu mandato eletivo. Ou seja, um deputado, quando estiver diante de uma deputada mulher, de uma parlamentar mulher, ele não pode fazer obstáculo, tentar impedir o sucesso desse mandato ou dessa pauta. Ou seja, quando uma mulher sobe para uma tribuna, investida de um mandato, todos os homens têm que elogiar, ninguém pode criticar, porque se criticar, disser que foi golpe, que foi injusto, que é incompetente, que o argumento é ruim, que foi burrice, que aquilo ali tudo foi um absurdo, você vai ser enquadrado nessa lei, porque é uma lei ampla, genérica, para a qual a importância da declaração da vítima é especial e está acima de qualquer prova. E os senhores deputados aqui ajudaram a aprovar esta bandeira dentro da LESC. Os senhores são homens, o deputado Ivan é o primeiro, mas um dia vai chegar o dia de todos vocês aqui. Se algum, inclusive, ousar agora me questionar na tribuna, eu vou pedir amparo à Lei 14.192. O deputado Ivan nem é meu amigo, tanto assim, né, Ivan? A gente briga e tal. Porém, o que foi feito com ele aqui é injustíssimo e pode um dia vir a ser feito com um amigo meu, com um deputado em quem eu votei, um deputado federal que eu votei, um presidente que eu tenho elegido, pode acontecer com qualquer homem da minha confiança. E isso é um absurdo, além de provar, dar testemunho da inépcia das mulheres. Diz que as mulheres precisam de uma lei especial para debater no parlamento, como se fossem pessoas com cognitivo prejudicado, que não podem argumentar sobre suas próprias ideias. E fica pior, porque além de tudo isso, a deputada Paulinha subiu aqui nessa tribuna, se vitimizou, disse que isso que o Ivan fez com ela nunca fez com ninguém. Eu aguardei tantos anos esse momento, Nós tivemos aqui dentro da Assembleia Legislativa alguns encontros oficiais da Procuradoria da Mulher, de onde vieram procuradoras de todos os municípios, inclusive algumas que eram minhas eleitoras. E usando esse espaço aqui, o espaço público desta Assembleia Legislativa, em um evento público, não um evento partidário, que em evento partidário você pode falar qualquer coisa, mas em um evento público, as duas deputadas mulheres dessa casa usaram a audiência cativa das procuradoras para desdenhar do meu trabalho. E eu guardei esse vídeo 2 anos, eu esperei esse momento, e esse momento chegou. A Paulinha subiu à tribuna na semana passada e disse: o que o deputado fez comigo, eu nunca fiz com ninguém. Pois bem, coloca na tela, por favor. Em todos esses anos de vida pública, eu reuni uma série de experiências amargas, fruto de sucessivos atos de preconceito, violência e menosprezo. Cada vez que ela ia falar, a gente... vamos discutir isso aí, um monte de bobagem, vamos embora para cá. Não há quem possa apontar em mim um ato que tenha sido promovido com o propósito de prejudicar quem quer que fosse nesse parlamento em razão de divergências políticas ou ideológicas. A única coisa que eu me arrependo, eu já falei para a Lu, do mandato passado, é como a gente tem um movimento antifeminista que é pregado na casa por uma mulher, lamentavelmente aqui no parlamento, mas a partir de hoje nós não vamos mais abrir mão dessa pauta. Por 6 anos, aqui nesta casa, eu tenho colecionado inúmeros comentários maliciosos, passando por vergonha, humilhação, tristeza, constrangimento. Tenho sido ridicularizada e violada em meus direitos. Cada vez que ela ia falar, a gente... vamos discutir isso aí, um monte de bobagem, vamos embora para cá. Eu me vi obrigada a trazer esse tema público, sob pena de que os atos de violência individual e deliberada sejam confundidos com o caso de lide entre 2 colegas. Não se trata disso. Peço desculpas, mas eu não consigo mais suportar essas violações. Pregado na casa por uma mulher, lamentavelmente aqui no parlamento. Eu peguei só um trechinho repetitivo aqui, mas essa audiência, esse encontro de procuradoras teve 3 horas. E durante essas 3 horas tinha eleitora minha lá, ela não passa na cabeça das duas que existe um monte de gente que concorda comigo, porque feminista é desse jeito, quem não concorda com elas tem que ser enquadrado em lei de crime. Pois bem, nesse evento, inclusive a deputada Paulinha diz o seguinte, que eu tinha tempo para defender as minhas pautas porque eu não estava preocupada com o catarinense. Eu não coloquei aí porque é para não dar muito ibope. Mas ela diz esse tipo de coisa, que o meu trabalho é inferior ao dela. Só se ela estiver também chamando o eleitor de burro. Afinal de contas, eu tive 4 vezes a votação dela. Então, deputada, isso que a senhora diz que foi feito contra a senhora, porque a senhora é mulher... A senhora e a outra deputada já fizeram comigo inúmeras vezes, e não é porque eu sou mulher.
É porque vocês não concordam com o meu ponto de vista, porque eu sou de direita e vocês não são, porque eu represento a mulher conservadora e vocês representam as feministas histéricas. É essa dicotomia que existe no parlamento que faz as pessoas discutirem, e não o sexo de nascimento de alguém. Mas, para eu não ficar aqui chorando as pitangas, porque o meu negócio aqui não é me vitimizar, porque eu acho maravilhoso isso daí, porque isso daí mostra para as pessoas o caráter de alguns aqui dentro do parlamento. Eu não vim me vitimizar, eu vim mostrar alguns dados para os senhores deputados, com base nesse discurso da deputada Paulinha. Coloca o slide para mim, por favor. Olha só, o eleitorado catarinense, segundo as últimas informações, é de 52% de mulheres. Mesmo assim, 52% de mulheres elegeram apenas 3 deputadas. No mandato passado eram 5. Depois que elas criaram os órgãos feministas aqui, caiu pela metade. As feministas têm o dom de espantar as mulheres de onde elas passam. Caiu pela metade o número de deputadas depois que as feministas encamparam essa bandeira aqui dentro. Pois bem, os homens são 48% do eleitorado, mas elegeram 37 deputados. Por que isso acontece? Porque as mulheres votam nos homens. E por que as mulheres votam nos homens? É porque elas são machistas? Não, é porque elas não encontram personalidades com um discurso substancial sobre economia, sobre impostos, sobre tributação, sobre pautas do agronegócio, sobre pautas regionais e que não sejam feministas nas quais se apoiar. Então, por isso que essas mulheres não votam em outras mulheres. E porque quando votam em uma feminista, essa vive de fazer vitimismo no palanque. Pode colocar mais um slide. Mas, senhores deputados, olha que grave isso, se os senhores não prestarem atenção nisso. Daqui a 5 anos, os mandatos dos senhores serão impossíveis, não vai acontecer mais. Olha só, 2 deputadas feministas dessa casa, aquela primeira ali sou eu, mas eu me cortei porque eu não faço parte do grupo. Então, as 2 coordenam 4 órgãos, os senhores têm noção disso? A Secretaria da Mulher, senhores deputados, tem um orçamento de 50 mil e 6 cargos, que as 2 aqui dividem entre elas. Tem a bancada da mulher, o Observatório da Violência contra a Mulher e a Procuradoria da Mulher, cheia de prerrogativas, de privilégios. Se nós fizéssemos isso com os senhores teriam que ter 74 órgãos ao seu serviço aqui dentro, se fosse proporcional. Então, eu também proponho e peço atenção especial dos senhores, a extinção da bancada da mulher. Porque o artigo 20 do nosso regimento interno diz que uma bancada tem que ter no mínimo um oitavo. Ou seja, 5 deputados, e elas não têm 5, elas têm 2, agora elas têm 3. Então, pelo que se prevê, analogamente do parágrafo 4º do artigo 20, a bancada da mulher sequer existe. Apresento, portanto, um requerimento para revogar os parágrafos 9º e 10º, para extinguir de vez essa porcaria que é a bancada da mulher. Por fim, mais um slide, senhores deputados. Mais um, por gentileza. Pode deixar aquele ali. O que a gente encontra no programa online da Assembleia Legislativa? 606 propostas para mulheres, 138 projetos de lei para mulher. Para o homem, resultado, incluindo moção, requerimento, 56 resultados. Pode passar a próximo slide. Isso aqui, senhores, são algumas das vantagens sexistas e sectárias que a bancada, a Procuradoria e o Observatório propõem aqui dentro da Assembleia Legislativa. Tudo isso daí são benefícios e privilégios que essa casa pautou para proteger mulheres sem nenhuma isonomia, para proteger os senhores ou mesmo os homens da sociedade catarinense. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Ana Campanholo. Ainda pelo horário dos partidos, Bloco União, PSD, PRD. Deputado Napoleão, Vossa Excelência está com a palavra. Caro presidente, deputado Lucas Neves, deputada Ana, deputados, todos aqueles que nos acompanham em plenário, todos aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais e pela TVAL. Inicia o mês de abril e com o mês de abril, o mês em que se celebra o Dia Nacional do Livro Infantil e, por via de consequência, o hábito de incentivo em relação à leitura por parte das crianças. Eu tenho a plena convicção e a profunda certeza de que o melhor investimento em relação ao futuro e a melhor herança que pode se legar às novas gerações é o incentivo a esse importante hábito da leitura. Eu herdei do meu pai uma biblioteca e o hábito do incentivo à leitura. Ele sempre profetizava, deputado Sérgio Mota, de que não nos deixaria uma herança material,
mas deixaria a biblioteca dele e o hábito do incentivo à leitura. E a profecia dele se concretizou. Não nos legou nada material no seu falecimento, mas nos deixou a nossa biblioteca e esse importante hábito. E eu tenho a convicção de que o melhor investimento no futuro, portanto, e o melhor que se pode deixar como herança para alguém é o incentivo desse hábito. Todos os estudos apontam de que a leitura, ela melhora a capacidade de aprendizado ao longo de toda a vida. Então, o hábito que se tem desde a infância vai gerar efeitos futuros muito importantes, melhorando a capacidade de aprendizado daquelas pessoas na vida futura. Mais memória, mais atenção, melhor raciocínio lógico. O hábito da leitura também melhora a comunicação em todos os aspectos, deputado Mário Mota. Um vocabulário mais amplo, mais variado, isso melhora inclusive a linguagem que se fala no dia a dia, melhora o desempenho na redação, na interpretação de texto, na própria comunicação oral. E em relação à vida futura, em relação ao futuro daquelas crianças que passam a ter o hábito da leitura, o incentivo, todos os estudos demonstram de que essas crianças lá no futuro vão ter muito mais facilidade, tanto nas ciências quanto na matemática. No desenvolvimento socioemocional, mais empatia, melhora no relacionamento interpessoal, além de aperfeiçoar a criatividade e a inovação, que são ativos tão preciosos nos tempos atuais. Em relação à vida futura, os estudos também demonstram que quem lê desde cedo acaba tendo muito mais chance, mais probabilidade de concluir um curso de ensino superior e vai ter mais e melhores oportunidades em relação ao mercado de trabalho, mais oportunidades para empreender, mais sucesso na vida profissional. Os profissionais que dominam a comunicação têm muito mais chances, muito mais oportunidades, ocupam posições de mais destaque, de mais liderança. Eu tenho certeza, o que todo pai deseja em relação a um filho, deputada Dirce, é ver a prosperidade, o sucesso, que o seu filho vença na vida, que o seu filho cresça, se desenvolva, que tenha riqueza, que tenha prosperidade, que tenha realização plena, que tenha oportunidades. E a melhor herança para que esse resultado aconteça é desde cedo incentivar esse rico hábito da leitura. Uma nação, um país, para ter uma chave para a prosperidade e um passaporte para a riqueza, também para a chave para a prosperidade, o passaporte para a riqueza de um país e de uma nação, isso também passa pelo incentivo desse rico hábito do incentivo à leitura, para reduzir a desigualdade social, para fortalecer o senso de cidadania, de democracia e para se ter um desenvolvimento econômico sustentável. E, portanto, nesse mês de abril que se inicia, em que se tem o Dia Nacional do Livro Infantil, fica aqui o meu destaque em relação à importância de reforçar esse hábito. E quanto cada pai e mãe, cada avô e avó, cada tio e tia também é corresponsável e responsável direto por incutir isso. Há deveres que não são exclusivos da escola. Os pais têm que ter cada vez mais esse protagonismo. Esse protagonismo é dos pais. As escolas contribuem, mas o protagonismo é dos pais de incutir esses hábitos, esses valores que são tão importantes. E aproveitando o ensejo no que se fala aqui a respeito desses temas, eu destaco aqui um programa, o programa Jovem Programador. Ontem houve aula magna em Blumenau desse programa Jovem Programador, que na verdade atualmente está presente em 23 municípios catarinenses. Um passaporte seguro para mais e melhores oportunidades no mercado de trabalho, sobretudo num campo de trabalho tão importante quanto a tecnologia. O programa Jovem Programador, que visa a formação de programadores, desenvolvedores para as empresas catarinenses de tecnologia, de informática, de informação, ele tem atuado atualmente em 23 municípios. Ontem houve a aula magna, é uma iniciativa do CEPROSC, que é o Sindicato das Empresas de Tecnologia aqui do estado de Santa Catarina, executado e realizado numa parceria da FEComércio com o SENAC, através do SENAC, nessa iniciativa muito promissora e muito realizadora do CEPROSC, o Sindicato das Empresas de Processamento de Dados, Tecnologia da Informação. Começou em 2021, houve lá naquela ocasião 3.000 inscritos, havia 600 vagas em 13 cidades. E 5 anos depois, esse legado importante se soma, já são 23 municípios de todas as regiões de Santa Catarina com essa oportunidade. Houve 4.000 inscritos e 1.100 pessoas, portanto, têm essa oportunidade. Fica o reconhecimento justo, então, a essa questão do
instrumento da qualificação profissional, nesse caso específico aqui, da tecnologia e da informação, para que mais pessoas tenham mais oportunidades. E para finalizar meu pronunciamento da tarde de hoje, quero destacar aqui uma importante vitória em relação à saúde da mulher. Um tema que foi bastante debatido aqui por mim, por outros colegas deputados, ao longo desse início de ano, e tivemos agora a concretização de uma vitória em relação à saúde da mulher. Porque a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, abriu no início desse ano uma consulta pública sem pé nem cabeça, que buscava limitar as mamografias para aquelas mulheres com menos de 50 anos. A mamografia de rastreamento para as mulheres com menos de 50 anos. E agora essa ideia caiu por terra e está assegurado, fruto de um entendimento entre a Agência Nacional de Saúde, a ANS, e as entidades médicas, entidades científicas na área da medicina, garantida, portanto, nos planos de saúde, a mamografia de rastreamento a partir dos 40 anos, para as mulheres nessa faixa de idade entre 40 e 50 anos, que estava a perigo por essa consulta pública sem pé nem cabeça lançada pela ANS nesse início de ano. E por que eu digo que era uma consulta pública estapafúrdia, sem pé nem cabeça e que não tinha razão de ser? Primeiro que o câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres. Agora, quando o câncer de mama é diagnosticado mais cedo, quando tem o diagnóstico precoce do câncer de mama, a chance de cura é de 90%. A chance de cura é de 90%. Então, deputado Mário Mota, se há uma chance de cura de 90% de um câncer, como o câncer de mama, quando ele é diagnosticado precocemente, como é que vai limitar a idade? Não faz sentido. Outra, os estudos demonstram que a mamografia periódica, já a partir dos 40 anos, podem reduzir em até 40% a taxa de mortalidade das mulheres, a taxa de morte de mulheres. Então, como é que se propõe reduzir, limitar, quando, se diagnosticado antes, a taxa de mortalidade pode reduzir em até 40%, conforme os estudos da medicina e da ciência? Redução em até 40% da taxa de mortalidade exatamente nessa faixa etária das mulheres entre 40 e 50 anos. E com isso, o diagnóstico precoce leva a tratamentos mais eficazes e menos agressivos. 40% dos casos de câncer de mama no Brasil atingem exatamente as mulheres entre 40 e 50 anos. Então, não faz sentido nenhum reduzir ou limitar essa possibilidade. Então, essa página está virada. Em relação aos planos de saúde, está assegurado aquilo que já se previa, a possibilidade da mamografia a partir dos 40 anos. Agora, essa luta tem que avançar, para que o SUS também tenha o mesmo entendimento em relação ao sistema público de saúde. Eu posso dizer de cadeira, porque quando fui prefeito de Blumenau, lá, naquela ocasião, infelizmente, houve uma restrição por parte do SUS de arcar com a mamografia para as mulheres abaixo dos 50 anos. Eu, prefeito, não tive dúvida nenhuma, a gente decidiu na hora, imediatamente, foi a primeira decisão do Brasil, e a prefeitura começou a bancar as mamografias para as mulheres a partir dos 40 anos, para as mulheres abaixo dos 50 anos. Então, posso falar aqui de cadeira, porque a gente já fez em relação a isso, quando tivemos a oportunidade da gestão. E agora, se os planos de saúde fazem o que deve ser feito, de acordo com a ciência e com a medicina, que é autorizar as mamografias para as mulheres entre 40 e 50 anos, essa próxima etapa tem que ser a etapa em relação ao SUS, e essa é uma causa que a gente vai lutar muito em favor da saúde da mulher brasileira. Obrigado, senhor presidente, caros colegas deputados. Muito obrigado, deputado Napoleão Bernardes. Gostaria de registrar a presença aqui do vereador Domingos Martorano, de São Joaquim. Seja sempre bem-vindo a esta casa. Nós suspendemos a presente sessão e retornaremos às 16 horas com a ordem do dia. Obrigado.